Graça e paz, irmãos, para nós meditarmos nessa noite na palavra do Senhor e ouvir a sua voz, convido a você a abrir sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, essa carta de Paulo aos Colossenses, cidade de Colossos, ele estava preocupado com o perigo que essa igreja estava correndo de ouvir algumas heresias. Paulo não é fundador desta igreja, mas quando ele ficou sabendo que esta igreja estava sendo, de certa maneira, atacada com certas filosofias, com coisas estranhas dentro do culto, ele escreve esta carta para instruir esses irmãos, para que eles pudessem andar em Cristo, para que eles pudessem desenvolver a sua vida cristã de uma maneira correta, sempre priorizando Cristo, sempre trazendo Cristo como centro do culto, como centro da vida de cada membro daquela igreja. Este era o perigo que aqueles irmãos estavam enfrentando. Então Paulo vai tratar com esta igreja para que eles pudessem fugir desse ensino, para pudessem fugir desse sincretismo religioso, esse conjunto de coisas que não agrada a Deus. Nós podemos ver no verso 4 desse capítulo 2, diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falácios. Veja, ninguém, Paulo não cita o nome, mas ele põe ninguém, ele deixa indefinido. Eu quero que vocês tenham atenção, eu quero que você esteja atento para que ninguém engane vocês. Ainda no verso de número 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. A preocupação dele. A ideia é essa. Cristo, ele é bom, mas a filosofia ainda é menor. Vocês têm que ter Cristo, mas vocês também têm que ter uma filosofia. E Paulo vai escrever que isso, tome cuidado, isso não vai agradar, isso não vai contribuir. Cristo é suficiente. Ainda no verso de número 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Veja, a ideia que aqueles irmãos estavam sendo atacados, volta para o judaísmo também. Vamos praticar o judaizante, vamos praticar, guardar o sábado, vamos participar de algumas festas. E Paulo vai dizer, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Novamente, ninguém, indefinido. Havia pessoas, havia grupo de pessoas, havia uma força orquestrada para que pudessem influenciar esses irmãos do lado negativo. Cristo é bom, mas vocês também podem ter algumas coisas a mais. Vocês podem colocar essas coisas no culto de vocês. Vocês podem trazer essas coisas para a vida religiosa de vocês. Isso vai contribuir, mas Paulo fala que não, isso é um perigo. Tome cuidado, fique atento. Isso não vai agradar a Deus, isso não vai edificar nada na sua vida. Na verdade, vai ser um caminho torto, um caminho que não vai te levar a lugar nenhum. Ainda, Paulo vai exortar esses irmãos no verso 18. Ninguém se faz árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Veja, culto a anjos.
visões, misticismo, sincretismo dentro do culto. Veja, irmãos, o perigo que esta igreja estava enfrentando. Paulo, quando fica sabendo disso, ele fala: ninguém, tome cuidado, seja vigilante, cuidado com essas coisas que vocês estão trazendo para o culto de vocês. Hoje, irmãos, a maioria das igrejas, existe coisas estranhas no meio. Dizem que confessa Cristo, que Cristo é o Senhor, que a igreja é cristocêntrica, mas na prática há muitas coisas estranhas dentro das igrejas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja que tem perseverado ser uma igreja onde Cristo é o centro, onde não aceitamos coisas que não estejam de acordo com a palavra de Deus, e nós tentamos oferecer um culto sempre agradável, conforme as Sagradas Escrituras. Paulo, por ser apaixonado pela igreja de Cristo, por ter amor para com o Senhor, ele ora para que eles pudessem compreender isso, para que eles pudessem saber que Cristo é tudo. No capítulo 1 desta mesma carta, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem de Deus, é a preeminência da criação, que Cristo é o cabeça da igreja, que todas as coisas que existem é através de Cristo. Depois os irmãos leiam em casa o capítulo 1. Então veja, Cristo é suficiente, Cristo é tudo, não precisa de ter outras coisas. Quando você ouvir, Cristo é 99%, e 1% você tem que ter filosofia, você tem que ter outras maneiras de pensar, você tem que ter um culto mais carismático, um culto que agrada as pessoas, um culto com visões, culto a anjos. Paulo vai proibir isso. Paulo vai dizer: Cristo é suficiente para a vida de vocês. Cristo é suficiente para a igreja de Cristo. E agora, nesse verso que nós acabamos de ler, verso 6 e verso 7, ele vai mostrar para que eles pudessem dar valor àquilo que eles receberam. É como se fosse um conjunto de verdade. No verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus. Aqui nós podemos entender que se refere à vida cristã, à salvação, à regeneração, mas como uma espécie de um conjunto de verdade, um tesouro que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos carregar todos os dias da nossa vida. Não é apenas para deixar guardado na nossa casa, mas é uma caminhada que nós precisamos ter continuamente. Vocês receberam a Cristo, essas verdades, agora vocês precisam desenvolver. E nessa noite, cada um que está aqui, eu gostaria de você pudesse testificar, dizer com todas as palavras que você já recebeu a Cristo, que você já nasceu de novo, que você é um convertido, que você tem a nova vida, que a sua vida está em Cristo. À luz desse texto, irmãos, nós podemos ver essas verdades no verso 6 e verso 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele é tudo, Ele é suficiente para a nossa salvação. Muitos amam essa verdade, que Cristo, Ele morreu em meu lugar, que Ele pagou a minha dívida. Mas, será que nós amamos a Cristo como o Senhor? Porque o verso 6 ainda vai dizer, o Senhor. O Senhor. Cristo não pode ser apenas o nosso Salvador. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Qual é a diferença de Salvador e Senhor? Salvador é aquilo que Ele fez por nós. Ele pagou a dívida. Ele nos deu uma nova vida. Ele transformou o nosso coração. Agora, o que é ser Senhor da nossa vida? E Paulo vai tratar sobre isso, o senhorio de Cristo, nessa carta. No capítulo 1, várias vezes ele cita que Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Ele é a preeminência da criação. Neles tudo subsiste. Então ele é suficiente como Salvador.
Mas e como Senhor? A ideia de Senhor é que Ele é o senhorio deve ser o Senhor da nossa vida, e nós precisamos ser os seus servos. A ideia de escravo, o escravo que se sujeita, que obedece, que está pronto a servir ao seu Senhor. Mas quantas e quantas vezes, irmãos, nós amamos que Cristo é o nosso Salvador, mas quando o Senhor, aí nós nos retraímos, aí nós começamos a fazer algumas seleções na nossa vida. Daqui para cá Cristo manda, daqui para cá quem manda sou eu. Quem toma essa atitude da minha vida sou eu. Seja no meu serviço, seja no meu relacionamento, seja a minha vida amorosa, com quem eu vou me relacionar. Essa parte quem decide sou eu, não é Cristo não. Então veja, será que Ele é o nosso Senhor da nossa vida? Será que nós podemos dizer com todas as palavras, com toda a sinceridade do nosso coração, que de fato Cristo, Ele é o meu Salvador e Ele é também o meu Senhor? Será que você pode dizer isso nessa noite? Paulo está alertando eles. Vocês receberam a Cristo como Senhor, essa verdade. Agora, vocês também precisam reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é 100% suficiente a todas as áreas da sua vida. Então não adianta ter filosofia, não pode ter misticismo, sincretismo. Cristo é suficiente. Ele como Salvador, nós agradecemos, nós louvamos a Deus por isso. Como Senhor, nós precisamos amar muito mais. Porque Ele, como Senhor, tem prazer de nos abençoar, tem prazer de receber toda a nossa adoração, de ver a nossa obediência, de ver a nossa comunhão sincera com Ele, ver o nosso quebrantamento, quando de fato nós nos arrependemos. Às vezes nós temos a ideia que, pronto, agora eu sou um novo convertido. Novo convertido significa uma vida cristã, um começo. Agora você precisa desenvolver, você precisa caminhar. Essa é a ideia. Paulo quer que eles desenvolvam essa salvação, esse conjunto de verdade absoluta, sem dar ouvido a vãs filosofias, pensamentos errôneos, coisas estranhas dentro do culto, prática do judaísmo que Deus abominou. Paulo estava preocupado com esta igreja, com esses irmãos. E ele exorta, irmãos. E nessa noite Deus está exortando cada um de nós, para que de fato nós possamos viver de uma maneira correta. Ainda no verso 6, no finalzinho, depois de ele falar desta verdade da salvação que Cristo Jesus, e também o senhorio de Cristo, assim andai nele. Então você que agora recebeu a salvação, você precisa desenvolver a salvação. E a pergunta que eu faço: como? Como é que nós desenvolvemos essa salvação? Como é que nós andamos em Cristo? O título da mensagem essa noite: a missão de andarmos em Cristo, irmãos. É um desafio. Mas o próprio Deus, na sua palavra, Ele nos orienta de uma maneira correta, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, para que nós possamos andar em Cristo. Será que nós estamos nesse caminho correto? Será que os nossos pés não têm tentado andar em outro caminho? Um caminho que não honra a Deus, que não agrada a Deus? Será que nós temos andado, irmãos, com conformidade com a palavra do nosso Deus? Essa era a preocupação de Paulo. Então Paulo vai dizer: agora que vocês receberam a salvação, está lembrando eles, agora vocês têm que andar em Cristo. E veja, no final do verso 6, assim andai nele. Nele quem? Em Cristo, irmãos. Paulo, em várias cartas,
ele vai falar sobre nele, em Cristo. E aqui nós entendemos, irmãos, a união mística, que você está em Cristo e Cristo está em você. Todos nós precisamos saber disso. E assim nós somos fortalecidos, assim nós temos essa comunhão com Ele, assim nós precisamos agradar a Ele. Então o caminho é andar em Cristo. Mas como que nós andamos em Cristo? Através da comunhão, através da sujeição a Ele, lembrando que Ele não é apenas o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Nós precisamos se sujeitar ao senhorio de Cristo, irmãos. Dá uma olhada na sua vida, vê se todas as áreas da sua vida, Cristo é o Senhor. Todas as áreas, você pode dizer isso? Ou tem algumas que ainda há uma reserva, um tipo de reserva, que nessa parte quem decide é você, quem governa é você. A palavra de Deus não tem espaço. O Espírito Santo você reluta. Não, quem decide aqui sou eu. A minha vida amorosa, quem decide sou eu. A minha vida sexual, quem decide sou eu. No meu serviço, a espécie de serviço que eu faço, não importa. O importante é que eu estou ganhando dinheiro. Quem decide sou eu. Lá no meu serviço, não importa se eu estou sonegando, quem decide sou eu. Cristo só domina algumas áreas da minha vida. Não é isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Essa é a missão de nós andarmos nele, união mística com Cristo. Quem tem que governar a nossa vida é Cristo. Não são as filosofias, não são os pensamentos humanos. É a palavra de Deus que nos dá as rédeas, ela que nos fala a verdade. E nós, como servos, apenas sujeitamos a todas elas. Essa é a missão de nós andarmos nele. No verso de número 7, Paulo vai dizer, nele radicados e edificados. Ele usa essa ideia de radificados, irmãos, que nós precisamos andar nele dessa maneira. Está enraizado, está ligado a Cristo. Talvez você diga, não, mas eu ando com Cristo. Mas as suas atitudes revelam isso? As suas ações revelam isso? Não, eu obedeço a Cristo. Você pode dizer que as suas atitudes demonstram isso? Consegue autentificar as suas palavras? Então, como que nós precisamos andar em Cristo? Radicados, ou seja, enraizados. E assim nós conseguimos desenvolver a nossa salvação. Assim nós conseguimos andar em Cristo. Pois muitas vezes nós queremos desenvolver a nossa salvação, ter uma vida com Cristo, com nossos próprios esforços. Eu sei que nós precisamos desenvolver sim com nossos esforços, mas se você não estiver ligado em Cristo, nós não conseguimos ter força. Quantas e quantas pessoas estão afastadas, estão longe do Senhor? E aí você chega para visitar, a pessoa fala, não tenho força. Porque de si própria ela não consegue encontrar essa força. Mas se ela estiver enraizada em Cristo, é dela que é de Cristo que consegue os nutrientes, é dele que consegue a força. Então, a primeira palavra que Paulo vai usar, para nós possamos andar nele, é radicados e edificados. Um edifício que nós vamos construindo. 1 Pedro 2,5 diz assim, hoje já foi lido pela manhã, 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Edifício de Cristo. Nós somos uma casa e nós precisamos desenvolver a nossa caminhada cristã. Você tem crescido? Você tem amadurecido? Você tem sido parecido com Cristo? As pessoas, ao olhar para você, elas conseguem ver que de fato há algo diferente em você? Que de fato você tem desenvolvido essa salvação conforme a palavra de Deus? Que a sua raiz ela é profunda na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Esse é um desafio meu e seu. As pessoas precisam ver isso. Novamente, irmãos, Paulo está exortando a eles. Abandone essas coisas. Filosofias vãs, não dá ouvido para isso. Cuidado, que ninguém atrapalhe a vida com Cristo. Irmãos, hoje nós vivemos em um mundo da tecnologia, da informação. E quantas coisas os nossos olhos vê, e às vezes que não dá nem tempo de pensar, de raciocinar sobre aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo. E às vezes nós não damos o devido valor para a palavra de Deus. Mais importante é que eu ouvi isso da fulana de tal, do fulano de tal, e nós não conseguimos parar para meditar, para ouvir a voz do Senhor. Veja, naquele tempo, aquelas pessoas estavam sendo atacadas. Faça dessa maneira. Começa a observar algumas festas. Começa a praticar alguns rituais. Cristo é 99%. Esse 1% você tem que ter também. Irmãos, nós precisamos ter firmeza na palavra do Senhor. Na verdade de Deus. Não podemos ficar em cima do muro. Cristo é 100%, irmãos. Deus tem que ser 100% na nossa vida. A palavra de Deus, que é a verdade, nós não podemos ter dúvida. Nós precisamos sair daqui nessa noite convictos disso. Que Deus disse, nós vamos acatar, nós vamos obedecer, nós vamos se sujeitar a ela. E como eu sempre digo, irmãos, todos os mandamentos de Deus, ele tem o único objetivo de nos abençoar, de exaltar o nome de Deus. Por que nós não obedecemos? Porque ainda nós não temos essa certeza da verdade. Ainda nós damos ouvido a fábulas, as coisas que não agradam a Deus. A minha tradição, meu pai, minha cultura, minha cidade, nós fazíamos assim. Aí agora diz que é convertido, mas ainda reluta contra a verdade do Senhor. Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos se sujeitar a Ele. E aí nós teremos a experiência extraordinária de Cristo sendo nosso Senhor. Nós sermos servos obedientes, acatando toda a sua palavra, e o prazer de Deus é de nos abençoar, de ter essa experiência de alegria, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Que privilégio é esse, irmãos? Se você não tem ainda, nessa noite, faça essa decisão. Deus, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero te servir conforme a Tua palavra, eu quero obedecer a Sua palavra, eu quero ter essa experiência da alegria, da salvação, de saber que nosso Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor. Faça isso e você vai experimentar algo extraordinário das bênçãos de Deus, de poder agradar a Deus, de poder estar andando em Cristo. Continuando no verso 7, então Paulo vai dizer que nós precisamos andar em Cristo dessa maneira, enraizado, edificado, construindo essa casa, esse alicerce na pessoa do Senhor Jesus Cristo e confirmados na fé.
confirmados na fé. Esse chamado de Deus, essa salvação que Ele nos deu. Romanos diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou e Ele mesmo chamou. Essa fé que Ele nos deu da salvação, e agora nós podemos testificar que de fato nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Deus. É dessa maneira que nós precisamos andar em Cristo. Em Cristo. Confirmados na fé. Continuando o verso 7, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Novamente, Paulo vai relembrar, vocês foram instruídos. Por quem? Por Epáfras, o líder espiritual deles. No capítulo 1, no verso 7, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então veja, eles foram instruídos por esse líder espiritual. E Paulo está relembrando eles. Vocês já tiveram essa instrução. Mas novamente eu exorto a vocês. Tome cuidado. Tome cuidado com o que vocês ouvem. Tome cuidado essa prática de culto a anjos, de visões. Tome cuidado. Isso é sincretismo. Isso não agrada a Deus. O culto tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser adorado. Tem que ser exaltado. Nem o pastor, nem o grupo de louvor, nem ninguém. Cristo, Ele é tudo. Nessa noite Ele está aqui, irmãos. Ele é digno de receber a nossa adoração, a nossa devoção. E Ele nos dá essa alegria de estarmos na sua presença. É por isso que, domingo após domingo, nós estamos aqui na casa do Senhor. Enraizado. Não precisamos de outro adubo. Ele é a fonte. É Ele que nos enriquece, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos reanima, para que nós possamos caminhar essa corrida, na verdade, uma corrida, não uma corrida de 100 metros, mas uma corrida até a eternidade, irmãos. Hebreus fala sobre isso. Onde que nós temos encontrado força para caminhar a vida cristã, irmãos? Cristo, Ele é tudo. Ele é suficiente para nós. E o último ponto que eu queria destacar, Paulo vai dizer que, além dessas coisas, radicados, edificados e confirmados na fé, a instrução que já receberam, agora vocês precisam crescer em ações de graça. Ações de graça. É reconhecer que Deus, Ele é tudo, Ele é digno de receber a nossa gratidão. Talvez essa virtude, talvez seja a mais fraca que nós temos, é a gratidão. Nós não sabemos agradecer. Há uma espécie de uma incredulidade dentro do nosso coração, uma prepotência, uma autoconfiança em nós mesmos. Achamos que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E nós esquecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E ainda quando nós vemos as coisas acontecer na nossa vida, o crescimento, nós achamos que é mérito nosso. A porta de emprego, a saúde, as bênçãos que são derramadas, quantas e quantas vezes nós queremos atribuir isso? É mérito meu, é esforço meu. E assim nós não conseguimos agradecer a Deus. Nós queremos ocupar o lugar de Deus. É como se nós estivéssemos olhando no espelho e dizer, quão grande és tu. Irmãos, a gratidão, essa virtude tem que ser praticada todos os dias da nossa vida. Já agradeceu a Deus hoje? Pelo fato de o teu coração estar batendo mais uma vez? Por ter esse fôlego de vida? Por Deus ter te dado um copo com água nesta manhã? Um café? Um almoço?
de ter uma família, de ter uma igreja, de ter irmãos que você pode caminhar junto? Você já agradeceu a Deus por essas dádivas, essas bênçãos de Deus? Veja, Paulo termina dizendo que vocês têm que crescer em ações de graças. É impossível ter uma vida cristã sem agradecer a Deus, sem produzir nada para Deus. Esse é um desafio da vida cristã, andar enraizado em Cristo, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, confirmados na fé, casa edificada todos os dias, crescendo todos os dias. Como? Agradecendo a Deus, com ações de graça. A palavra de Deus, Salmos de número 116, verso 12, é bem conhecido. Salmo 116, 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa pergunta do salmista era intrigante. Por quê? Porque Deus é tão grande, Deus é dono de todas as coisas, Deus tem prazer de abençoar o seu povo, o seu filho, a sua igreja. Diante dessa grandeza, o que eu darei para o Senhor? O que eu posso dar para o Senhor? Irmãos, nós precisamos frutificar, caminhar esse caminho que Cristo nos deu. Nós precisamos frutificar para Deus, com ações de graça, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas lutas, pelas batalhas, pelos espinhos, por tudo, irmãos. E principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Porque o fato de nós estarmos aqui hoje, ligados a Cristo, é exclusivamente graça de Deus. Não foi porque Deus viu algo bom em nós, mas é pela sua soberania livre, escolha, que Ele elegeu cada um de nós, para nós pudéssemos estar ligados na pessoa dEle. Como que nós temos desenvolvido a nossa vida? Como que nós temos caminhado? Será que Deus tem se agradado na nossa vida? Essa mesma ideia de agradecer, capítulo 1, verso 10, dessa mesma carta. Virando uma página, capítulo 1, verso 10, diz assim, vamos ler todos juntos? 1 Colossenses, primeiro capítulo, verso 10, diz assim, todos juntos. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, o propósito da nossa vida, o propósito da salvação, o propósito da eleição, o propósito de pertencer à Igreja de Cristo. Deus nos salvou. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Jesus Cristo foi lá na cruz, pagar a nossa dívida, nos dar a esperança da vida eterna. Para quê? Para nós vivermos de modo digno do Senhor. Modo digno do Senhor. Você sabe quem é Senhor? Você sabe quem é Deus? A partir do momento que você souber, você precisa viver de modo digno. Deus tem que se agradar da sua vida, das nossas vidas. Se caso você vive um evangelho irrelevante, um evangelho que não causa impacto, que você não anda em novidade de vida, você não está vivendo de modo digno. Então você não pode dizer que você é uma pessoa salva, porque uma pessoa salva entende o seu propósito de vida, entende porque Deus te chamou, porque Deus tirou do lamaçal do pecado. E assim você vai viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O propósito da igreja é para agradar a Deus. Não é para esquentar banco, irmãos. Não é para vir uma vez no domingo, ouvir o culto. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para nós entregarmos as nossas ofertas, nossos dízimos. Não foi para isso. Foi para viver de um modo digno, para agradar o nosso Senhor. Você pode dizer nessa noite que a sua vida tem agradado a Deus?
O seu estilo de vida tem impactado a sociedade? Tem honrado a Deus? As pessoas têm percebido que você é um filho de Deus? Que você é sal e luz desse mundo? Paulo gostaria que aqueles irmãos pudessem viver dessa maneira. E Paulo ora para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender a importância de viver de uma maneira agradável a Deus. Segundo o IBGE, cada ano que passa, o número de cristãos cresce no Brasil. Números de igreja aumenta cada ano. Mas e a sociedade? É impactada pela ação da igreja? O mundo tem sido menor com o crescimento da igreja? Parece que não. Parece que alguma coisa está errada. Será que esse número de igrejas crescentes realmente é a igreja de Cristo? É onde que o Evangelho é pregado fielmente? Onde as pessoas compreendem o seu chamado, a sua salvação, o propósito de vida? Veja, Paulo exorta eles, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e frutificando para a boa obra, irmãos. Frutificar. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos deu uma nova vida. Foi para isso que regenerou o nosso coração. Você é uma pessoa privilegiada por ter sido amado por Deus, por ter sido escolhido por Deus. Então viva de uma maneira correta. Viva conforme a palavra do Senhor, modo digno do Senhor. Frutifique para o Senhor. Use os seus lábios, usa os seus talentos, os seus dons, para que o Evangelho seja vivenciado, para que as pessoas possam ver que de fato você é um filho de Deus, seja na faculdade, seja na empresa, onde que Deus colocar os seus pés, ali você precisa viver de um modo digno para o nosso Deus. Eu termino nessa noite fazendo algumas perguntas. A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós vacilamos na caminhada, é porque nós temos esquecido das verdades que recebemos, irmãos. Se você esquecer das verdades que Paulo relembrou eles, você vai vacilar na fé. Vocês já foram instruídos. Agora eu gostaria que vocês pudessem desenvolver esse tesouro, essa caminhada. Lute, persevere. Cristo é a fonte. Vocês estão enraizados em Cristo, vocês estão ligados em Cristo. Ele vai prover força para vocês. Ele vai capacitar vocês. Então, todas as vezes que nós vacilamos na fé, é porque nós esquecemos essas verdades. Deus te escolheu para viver de modo digno, Senhor, para que você pudesse viver uma vida agradável ao Senhor. Então, se você vive em função do seu ego, da sua razão da existência, que muitas vezes ela é embasada em filosofias humanas, que não agrada a Deus, que não tem nada a ver com Deus, você está perdendo tempo. Então viva de modo digno para o Senhor. Nesta noite, Deus te pergunta, você tem frutificado para a boa obra do Senhor? Você pode dizer nessa noite, a minha vida tem frutificado para Deus. Deus te pergunta nessa noite, você tem crescido, como nós acabamos de ler no verso 10? Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Deus não é um objeto que nós estudamos e além nós definimos quem é Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Através do conhecimento nós teremos essa intimidade
e essa comunhão para com Deus. Você pode dizer nessa noite que você tem intimidade com o Senhor? Que você tem a comunhão vertical com Deus? Que nesta noite você possa fazer uma reforma na sua vida. Esse mês nós estamos falando sobre a reforma protestante. O que é uma reforma? Tirar as coisas que estão estragadas, coisas que faz mal, que não tem uma boa aparência, que não vai contribuir nada na sua vida. Em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Tem coisas que você tem que jogar fora, coisas que atrapalham o seu crescimento, a sua caminhada com Cristo. Você tem que romper com essas coisas. Faça uma reforma. Se arrependa dessas coisas. E assim deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Tudo que te atrapalha, em nome de Jesus, tira da sua vida. Talvez seja um vício pela televisão, filmes, outras coisas que ocupam o seu tempo. E você não tem tempo para as coisas de Deus. Você não tem tempo para estar numa reunião de oração. Você não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Tira essas coisas. Talvez seja um relacionamento amoroso, familiar, algumas coisas que estão te atrapalhando. Rompe com isso. Tenha discernimento. Peça ajuda a Deus para que você possa tirar isso da sua vida. São tantas as coisas, irmãos, que Paulo exortou esses irmãos. Tome cuidado, que ninguém te atrapalhe, que ninguém te ofereça coisa que não vai edificar a sua vida, que não vai contribuir nada no crescimento da sua vida, da sua comunhão com Deus. Cristo é tudo, Cristo é suficiente para as nossas vidas. Que cada um de nós possamos andar nele, com a graça do nosso Deus, com a perseverança dos santos, com o coração vibrante e agradecendo a Deus por tão grande salvação, por esse privilégio de poder chamar nosso Deus de Pai, de saber que em breve nós estaremos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Santo, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento de estarmos na Tua casa, de estarmos em Tua presença, de estarmos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. O que nós ouvimos essa noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude a nós praticarmos a nossa vida, que nós possamos desenvolver esse tesouro que o Senhor nos deu, que é a salvação, que é essa nova vida, que nós possamos andar no Senhor todos os dias, conforme a Tua palavra, enraizado, edificando, ó Deus, crescendo todos os dias, confirmados na fé, crescendo com ações de graças, ó Deus. Dá-nos um coração agradecido por tão grande salvação, pela Tua bondade que tem sido constante na nossa vida, ó Deus. Não deixe nós vivermos uma vida de ingratidão, uma vida indiferente para com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da nossa igreja, ó Deus. O Senhor tem falado constantemente conosco, nos ajude a nós compreendermos e, sobretudo, colocarmos em prática, ó Deus, que a fé que o Senhor nos deu, ela possa decantar em nosso coração e nós possamos viver de um modo digno para com o Senhor, testemunhando o que o Senhor tem feito na nossa vida. Dá-nos a ousadia, dá-nos a intrepidez, para que nós possamos viver este evangelho maiúsculo, superlativo e impactante na sociedade, ó Deus. Muito obrigado por esta noite, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.